Olá, seja bem-vindo à TV Estadão. A gente tem feito uma retrospectiva dos principais assuntos que mexeram com o mundo da política em 2013. Hoje, nosso último dia desta série, nós vamos falar sobre as investigações sobre um suposto cartel que teria atuado no setor de trens e de metrô, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em outros estados e também em nível nacional. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o diretor executivo da ONG Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo. Cláudio, muito obrigado por ter vindo aqui à TV Estadão. Cláudio Weber Abramo também é uma das pessoas representantes da sociedade civil que tem acompanhado as investigações no âmbito aqui do estado de São Paulo e, pela sua atuação na Transparência Brasil, também é uma pessoa que entende muito de gestão pública e dos assuntos que a gente vai discutir nesta conversa de hoje. Cláudio, boa tarde, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Queria que você explicasse um pouco para os nossos espectadores em que pé que estão as investigações. Vocês têm acompanhado as investigações aqui no âmbito do governo estadual e a comissão, da qual você é um dos integrantes, fez as suas críticas, tem ressalvas ao modo como as coisas estão sendo feitas. Queria que, para a gente começar, você fizesse um balanço do que aconteceu até agora em termos aí de investigações administrativas em relação ao cartel. Certo, você bem disse, são as investigações administrativas, né? Essa comissão a que você se referiu, da qual eu participo representando a Transparência Brasil, existem outras entidades, ela só acompanha aquilo que ocorre no âmbito administrativo, ou seja, a comissão não tem contato com as investigações do Ministério Público, polícia, não sei o que, isso aí é outra área, né? Somente na área administrativa, o que tem suas limitações, é claro, né? Porque senão as investigações do Ministério Público avançam numa certa direção que não tem intersecção, né, necessariamente com aquilo que a gente acompanha lá naquele grupo, né, de acompanhamento. Muito bem. Depois de alguns meses, né, de trabalho ali, o que se verificou foi o seguinte: o governo do Estado de São Paulo, mas não apenas o governo do Estado de São Paulo, pratica uma forma, né, de realizar licitações que é muito vulnerável para esse tipo de situação. Né? Fundamentalmente, são poucos fornecedores, não tem muita gente que faz trem, né? Esses fornecedores participam das licitações e são esses fornecedores que o governo consulta para saber mais ou menos qual que vai ser o preço que poderia ser praticado. Então, esse assunto da formação do que se chama o preço de referência, ou seja, eu quero comprar um trem, quanto que eu posso gastar? Então, o governo precisa saber mais ou menos, eu posso gastar mais ou menos por aqui. Como, né? Quando você vai fazer compra, você vai eu vou comprar um tomate, exatamente, quanto está o preço do tomate no mercado, só que é como se você perguntasse para os produtores de tomates que vão lá e acertam o preço. Exatamente. Né? Eles vão lá e perguntam para os fabricantes de trem. Aí os fabricantes de trem dizem, bom, nós vamos cobrar tantos reais, tantos milhões de reais. E vai lá o governo e usa aquilo como preço de referência. Agora, isso é mais ou menos como se você fosse à padaria, né? E diz assim, faz aí um sanduíche de queijo para mim. Aí o sujeito diz lá, bom, vai custar R$65. Aí você diz, tá bom, né? Não, você não diz tá bom. Você diz, não, senhor. Que de jeito nenhum. Ou você negocia ou você vai para outra padaria. Esse tipo de coisa que é comum, né? Não apenas nessa área e não apenas em São Paulo, né? É uma vulnerabilidade muito grande. Coloca, né, as compras públicas nas mãos dos fornecedores. Né? Então, isso é um comportamento que não se pode aceitar. Tá? Você havia outras maneiras de você definir preço de referência ou até não definir nenhum preço de referência. Né? O governo tem uma estimativa de quanto pode gastar, mas, por exemplo, não divulga essa estimativa. Ou deixaria o mercado, seria o deixa mercado no mercado. Agora, mercado. Então teria que ter modos porque o governo precisa saber mais ou menos quanto pode gastar. Mas existe mercado internacional, existem outros órgãos públicos que compram trens, metrôs, etc., pelo mundo, né? São coisas que têm que ser feitas, né? Você vê quais são os preços praticados aí na Grécia, na Itália, na Alemanha, na França, não sei aonde, de trens desse tipo.
mesmo que essas Mesmo composições... sendo realidades diferentes? São realidades diferentes. diferentes. Os trens são diferentes, os sistemas são diferentes, os trens não Às são vezes nunca nem iguais. tão diferentes. Nós mesmos, no sistema aqui de São Paulo, usa trens, por exemplo, que estavam operando na Espanha até 10 anos atrás, por exemplo. Exatamente. Embora haja diferenças, não é a diferença entre um disco voador e um patinete. Não é tá um certo? avião e um trem, Não são exatamente, trem, né? Então né? é possível fazer isso e os governos não são aparelhados para isso. Né? Uhum. Isso, pois é, governos de uma maneira geral, não de maneira geral, né? Até para ficar claro, existem essas falhas, vocês constataram ao ver como são feitas as licitações do metrô e da CPTM. É isso. Mas isso ocorre em outros isso é sabido, né? estatais, Quer dizer, você ocorre por todos os lados, né? Porque existe uma exigência, né, da lei de licitações que governa esse tipo de assunto, de que a administração pública precisa saber qual é o preço de mercado. E aí entra uma coisa que pode parecer técnica, mas não é, que é o seguinte: preço de mercado não é o preço que é ofertado, né, pelos fornecedores. Que diz assim, que é a nossa história da padaria. Preço de mercado não é o preço que o sujeito ali diz que vai custar o sanduíche de queijo. O preço de mercado é o preço praticado, em que as transações são praticadas. De modo que esse preço, o método de buscar preço de mercado perguntando para fornecedores é disseminado no Brasil, né? E não é a mesma coisa. O preço de mercado não é o preço que é dito pelos fornecedores que cobrariam. Isso não é preço de mercado. Agora, o que seria então esse preço de mercado, Cláudio? Como que um órgão público poderia buscar esse preço de mercado? Em relações empresas-empresas, por exemplo? Isso é muito difícil. Então, As empresas, qual seria o caminho? Relações de compra que existem entre órgãos públicos de outros países, ou dentro do país. Quer dizer, você tem que ampliar o seu universo de pesquisa de consulta, para ter uma posição um pouco mais segura. Agora, não são apenas preços, né, praticados que entram nisso, né? Entra também o conhecimento que a administração precisa ter a respeito daquilo que está comprando. Qual tem sido a evolução tecnológica nesse setor ao longo do tempo? Quais são as novas empresas que entraram, que terão a tendência de botar preços mais baixos? Tudo isso entra num cálculo econômico, tá certo? Para você tentar balizar quanto pode pagar. Isso é muito importante nesses setores oligopolizados, ou seja, que tem poucas e grandes empresas trabalhando, que não é só isso de trem. Sistemas, tá certo? De computadores e tal, também só é oligopólio, né? E o mecanismo é o mesmo, é exatamente a mesma coisa. Então você pode esperar que aconteça exatamente a mesma coisa, entendeu? Isso aí que é o problema, né? Talvez mudem as cifras, os órgãos envolvidos, mas o sistema parece funcionar mais ou menos. Porque há algumas situações que são típicas, né, do funcionamento de mercados, né, em qualquer tipo de economia, que favorecem aí, no caso, a formação de cartéis nesses setores. Porque existem setores que só fornecem para o setor público. Trem, por exemplo. Quem é que compra trem? Não é praticamente só o setor público, não é só, enfim, uma mineradora compra trens, mas enfim, basicamente são pouquíssimos que compram, né? Então, você tem um comprador só, que é o Estado, né, o poder público, poucos fornecedores. Isso aí é a sopa no mel para os fornecedores se acertarem entre si para garantirem preços altos, né? No começo, Cláudio, você estava falando da lei das licitações. Essa situação, a legislação favorece a formação de cartel? Ou é um problema da lei ou é um problema de uso da lei? Não, é um problema gerencial, né? A lei não estabelece qualquer espécie de condição para que você forme o seu preço de referência. Não existe isso na legislação. Ela não cria nenhuma amarra que te leve a esse problema. Não. É uma o que precisa é de inteligência, entende? Você não pode entrar burramente numa coisa dessas, né? Não pode entrar assim de uma forma irrefletida, né? A legislação não estabelece nenhuma restrição a você fazer levantamento de diferentes tipos para definir esse tipo de coisa. Quer dizer, é uma questão de mudança de cultura ou mudança de conduta dos gestores públicos. Você sabe que esse negócio de mudança de cultura tem horror disso, porque o que é isso, né? Como é que você muda a cultura, né?
você muda procedimentos concretos. Esse tipo de problema não é vago ou subjetivo, não está na cabeça das pessoas. É concreto, está nos mecanismos administrativos. Os mecanismos administrativos precisam ser alterados para que se transforme em alguma coisa. É bastante objetivo. Existe no Brasil algum exemplo de mudança de procedimentos que funcionou nesse sentido para se evitar formação de cartéis, para se evitar fraudes e licitações e que deu resultado? O que a gente pode ter de Olha, exemplo? isso aí é um território em que o Brasil é muito atrasado, né? Há exemplos internacionais que há muito tempo poderiam ter sido seguidos, particularmente do estado de São Paulo, que é o estado mais rico, né? Mas também na União, né? No governo federal. Quer dizer, você tem nos Estados Unidos uma instituição federal, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Econômica, que faz estudos dessa natureza e informa o próprio governo federal e outros governos que queiram trabalhar com preços, exatamente de preços públicos, né? De aquisições públicas. A União Europeia tem uma instituição econômica que faz isso, né? E que não apenas... São instituições desvinculadas do poder público? Ou não, são do poder público. Do poder público. É o poder público que tem que fazer, né? Não é ninguém mais, né? Minha pergunta é porque se essas instituições não ficam sob influência política, ou tem uma influência política nelas e olha, aí o Estado sempre tem... sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Como é que uma ela instituição... se protege? Você tenta fazer com que esse tipo de instituição não tenha, né? Agora, dependendo do lugar, alguma influência política acaba tendo. Afinal, são órgãos de governo, né? Mas na área econômica, isso nos países civilizados é muito raro acontecer. Você tem interferência do governante, né? De uma maneira ou de outra. Não, você tem que ter um organismo que se chama de governo de Estado, que não é de governo, né? E que, portanto, consegue ter uma atuação mais pode ter uma atuação mais independente. O IBGE, por exemplo. O IBGE não tem atuação política do governo ali, né? É um governo de Estado, né? Bom, a gente viu recentemente, até a presidente Dilma Rousseff acabou comentando uma gafe que talvez, pelo menos, serviu de blindagem para o IBGE, quando ela falou, olha, não vai mexer o PIB vai ser corrigido para um índice, e ela errou o índice. Talvez isso tenha sido o maior exemplo de que, mesmo aqui no Brasil, a gente consegue ter órgãos que atuam de forma independente. Consegue, você tem... particularmente nessas áreas que são mais técnicas, né, que a interferência política é bastante mais difícil, tem gente profissional competente trabalhando, né? O que acontece também nessas áreas de compras é que a competência não é grande coisa, né? Sabe, há ali um trânsito excessivo de pessoas, existem essas indicações políticas, né? Nas áreas nas secretarias de Estado, né? Nas áreas de compras dessas secretarias, isso é tudo politizado, né? Então, isso não é bom, né? Certamente não leva a uma maior eficiência esse tipo de coisa. Falou das pessoas, Cláudio, me veio agora uma questão, e a gente tem visto muito isso no âmbito, principalmente das investigações criminais que estão em torno dessa questão do cartel dos trens, que são pessoas que ou eram funcionários de carreira ou eram dirigentes dessas estatais e que depois se transformam em consultores, e aí consultor acaba virando um termo muito genérico para definir o que exatamente a pessoa faz, mas a gente vê que tem pessoas que estavam no poder público de repente passam a atuar no setor privado e as coisas acabam se misturando um pouco. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Aqui no Brasil tem uma permissividade exagerada nessa transição do... Olha, isso é o que se chama porta giratória, né? O sujeito trabalha no Estado, trabalha no poder público um tempo, e depois ele vai trabalhar no setor privado, num setor que é no mesmo setor que ele trabalhava. Isso acontece no mundo todo, né? O que não é razoável, né, é a falta de monitoramento. A atuação dessas pessoas, os processos decisórios, né, a forma como as decisões são atingidas, precisa ser checado o tempo todo. Porque você não pode partir do pressuposto de que o agente público que está decidindo sobre coisas desse tipo vai agir honestamente. Não, você tem que partir do pressuposto de que existe uma grande probabilidade de o cara vai agir desonestamente e você tem que vigiar. Tá, os funcionários públicos não vão gostar, não, isso aí está dizendo que todo funcionário público é corrupto. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, a corrupção, por definição, é uma situação em que você tem um agente público de um lado, pode ser um agente político eleito, ou pode ser um agente, enfim, um funcionário de carreira, e do outro lado tem alguém que paga uma propina, uma empresa ou uma pessoa, para obter alguma vantagem. Sempre que há corrupção, existe um agente público envolvido. Sempre, 100% dos casos.
De modo que, então, situações quaisquer, particularmente aquelas que têm muito dinheiro envolvido, colocam sob suspeição todos os funcionários públicos que estão ali. Claro que sim. É óbvio que sim. Né? Não estou dizendo com isso que todos os funcionários públicos sejam corruptos. Agora, a probabilidade de ocorrer pode ser mais alta ou mais baixa, no Brasil em geral é alta, né? Ela incide sobre quem? Sobre aqueles caras, sobre quem mais? Não vai ser sobre mim, sobre você, sobre, sei lá, o sujeito padeiro. Não, é sobre quem está lá no Estado. Quer dizer, é aquela história do... Não é porque tem uma garrafa de bebida alcoólica que alguém vai beber. Agora, se a garrafa estiver aberta, a chance de beber é maior do que exatamente, exatamente. Fechada, né? A questão de combater corrupção, entende? Não é você eliminar as pessoas que sejam desonestas. Porque ser desonesto ou honesto é algo subjetivo, está dentro da cabeça das pessoas. E a pessoa é honesta até ela cometer a Você desonestidade. precisa cuidar para que a pessoa que seja desonesta não possa agir desonestamente. É isso que se quer. E isso se faz como? Examinando as decisões, analisando passo a passo como é que se chegou a tal decisão a respeito de qualquer coisa. Qualquer decisão é uma cadeia de decisões, é um monte de decisões umas atrás das outras. Isso precisa ser examinado sempre. É o que acontece num jornal, por exemplo. Se ninguém olhasse o que o repórter escreve, imagine o que aconteceria com qualquer veículo de comunicação. Tem que ter um processo de decisão. Não, isso aqui não vai ser publicado por causa disso, aquilo. Se você não fizer isso, o que o repórter vai fazer? Ele vai vender a matéria, né? Provavelmente. Né? Ou, no mínimo, vai ficar com muita vontade. Ou então o jornal vai ficar muito ruim. Né? Exatamente, ou vai perder qualidade, sem dúvida alguma. Né? Ou por má fé ou por incompetência, você vai ter... E tanto faz, né? Se é má fé ou incompetência, não importa. O resultado final é ruim de qualquer maneira. No caso de licitações de órgãos públicos, a sociedade é que paga o pato. Exatamente. Um outro assunto que me veio agora, Cláudio, aproveitando a sua presença, e que a gente está vendo em discussão no Supremo Tribunal Federal, é um caso que tem uma relação com o que a gente está conversando de contratos entre setor público e privado. O Supremo Tribunal Federal está discutindo, está na pauta do Supremo Tribunal Federal a questão de doações feitas por empresas para campanhas políticas, que acaba sendo um primeiro passo. Elas são, por enquanto não se termina esse julgamento do Supremo, elas têm ocorrido, estão na legislação, a OAB questionou a constitucionalidade desse dispositivo. Agora, a gente sabe que isso acaba sendo o primeiro passo de uma cadeia que pode levar a atos de corrupção, dentro daquela lógica que você falou, um ente privado tentando corromper um agente público. O doador de campanha pode ter melhores das intenções para financiar a democracia, mas ele também pode ter a pior das intenções. A intenção nunca é essa, viu? Ele pode ter a pior das intenções justamente para ter algum benefício lá na frente, ao ajudar a eleger um determinado político. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão, porque me parece que vai disso que você falou do funcionário público. Seja qual for o dinheiro que está financiando uma campanha, o importante é a gente ter o controle sobre a origem do dinheiro, sobre o gasto do dinheiro e sobre a atuação do político depois de eleito. Claro. É por isso que você... Bom, primeiro, por que é necessário existir a publicidade, né, daquilo que dos dinheiros que correm em eleição? Quem foi que financiou quem? Né? É fundamental para que a gente possa, depois da eleição... Bom, durante a eleição, coisa que a gente no Brasil não acontece, a gente precisa saber quais são as influências que estão em jogo. Né? No Brasil a gente não sabe, só sabe depois. Depois da eleição, se o sujeito foi eleito, você olha lá, quais foram os financiadores dele? Foram essas empresas tais e quais. Vamos vigiar o comportamento do sujeito para ver se ele não está favorecendo essas empresas. Então, é para isso que serve a publicidade. Agora, o que acontece com isso isso de tentar proibir o financiamento por empresas privadas? Bom, primeiro vamos observar que o grande eleitor no Brasil é o dinheiro. Né? E são empresas, não são pessoas físicas. Mais de 95% do financiamento de campanha vem de pessoas jurídicas. 97,4% nas eleições de 2012. Excluindo daí as autodoações, ou seja, o político que se financia. Né? Tirando isso, dá 97,4%. Bom, muito bem. E o poder econômico é muito importante em eleições, tá bom? É isso. Esse é o problema que deu origem a essa ADINHA, essa ação de inconstitucionalidade.
Isso significa que se deva proibir o financiamento privado? Eu não estou convencido disso. Existem alguns motivos para isso. Bom, primeiro, o que está em jogo em financiamento eleitoral, isso aí é um mercado. A gente pode se olhar como um mercado. Qual é o produto? O produto são decisões futuras. Os políticos oferecem decisões futuras e as empresas compram essas decisões futuras. Então tem esse mercado. Existe um fortíssimo interesse dos políticos em se eleger e existe um fortíssimo interesse das empresas em financiar, em influenciar a política. Se você proibir, isso vai significar que o financiamento privado vai cessar? Não vai. Esse mercado vai continuar existindo, ele vai passar existindo. A ser Caixa 2. Vai passar a ser ilegal. A Itália agora está decidindo o quê? A proibição do quê? Do financiamento público. Na Itália então, discutido a proibição do financiamento público, porque na Itália acha, uma certa parcela do mundo político, inclusive, considera que existe dinheiro público demais sendo gasto em eleições. Então, você tem, você muda de um país para outro, os problemas. Sim. A situação sobre financiamento eleitoral continua a existir, só que o ponto de vista é diametralmente oposto. Então, o problema com a proibição do financiamento é esse, e dois, existe muita irracionalidade na discussão sobre esse assunto. Então, se diz, você tem, o que é verdade, né, como você observou, né, a parcela de financiamento eleitoral que vem de pessoas físicas, né, cidadãos comuns, é muito baixa. Agora, quem foi que disse que o financiamento por empresas espanta o financiamento por pessoas? De onde saiu isso? Não é uma coisa contraditória. Tem um raciocínio aí que... Não, como as empresas financiam, os cidadãos não financiam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, o sujeito pode perfeitamente financiar e não financia. Por quê? Aí a gente começa a pegar nas raízes de grandes disfunções do sistema político brasileiro. O cidadão não confia nos políticos, não confia nas instituições legislativas particularmente. Faz uma pesquisa de boca de urna, qualquer eleição, e você pergunta, em quem você votou para presidente, o cara sabe. Agora, para deputado federal estadual, uma alta porcentagem saiu da zona eleitoral. Se pergunta que a gente não sabe em quem votou. Né? E as casas legislativas estão sempre ali na rabeira dessas pesquisas de confiança de instituições. Sempre, estão lá embaixo, elas e os partidos políticos, que fazem uma pesquisa sobre exatamente confiança em instituições, estão lá no pé. Né? Por quê? Né? Por que será? Pelo comportamento deles, obviamente. Né? Para esse comportamento existem também causas. Não é negócio de cultura e não sei o quê, não, causa. Uma das causas, não é a única, mas uma causa importante para isso é a liberdade que existe na Constituição brasileira de os governantes nomearem pessoas para ocupar os tais dos cargos de confiança. Então, acaba uma eleição presidencial de governador ou de prefeito, em 100% dos casos, não tem exceção, 100% dos casos, o que faz o sujeito eleito? A gente chama os partidos ali e diz assim, olha, vamos aqui formar uma maioria, vocês fazem o seguinte, vocês não me fiscalizem, vocês aprovem o que eu quiser e, em troca, você fica com a secretaria tal, com a subprefeitura de não sei o quê. Com a empresa X, empresa não sei o quê. Assim. É assim vai. Então, o governador, o prefeito, o presidente, compra, o verbo é esse, adquire partidos políticos, que então não funcionam, porque eles só funcionam para eles próprios. Esse mecanismo de distribuição, né, de loteamento do poder, tem essa consequência deletéria política, né, que destrói a possibilidade de você ter partidos políticos que sejam representativos, afinal eles estão muito mais interessados em ganhar lá seus cargos para eles e seus cupinchas. Agora, também destrói a possibilidade de você ter um serviço público eficiente, porque o serviço público, os poderes, né, os órgãos públicos, os serviços de modo geral, passam a ser controlados por interesses que não são interesses públicos, interesses partidários. Então, isso é impossível você ter modernização razoável, uma melhoria dos quadros, uma forma de você melhor identificar os problemas que causam atravancamento no setor público, tudo isso fica prejudicado. Entende? Então, isso aí tem uma causa muito clara, liberdade de nomear, que está na Constituição, que não se encontra em país civilizado, não é assim.
Quer dizer, esse cerne, e para mudar isso, a gente depende justamente das principais partes interessadas, né? Toda essa reforma de sistema político dependeria dos principais beneficiados por ele, por essas anomalias. Dependeria de hoje, dele. né? A Transparência Brasil tem insistido nesse ponto aí já desde que nós existimos, há 13 anos. Nós já algumas vezes, né, nesse momento estamos ainda tentando fazer com que uma emenda à Constituição de iniciativa do Executivo seja enviada ao Congresso, limitando drasticamente esse poder de nomear, né? Então a gente insiste nisso e sabe como é que é político? Só com a faca no pescoço, né? Então precisa ficar lá chateando eles para que eles tenham a consciência de que existiria, né, uma demanda da sociedade no sentido de reduzir essa festa da uva, né, que é o uso do setor público pelos partidos. Cláudio, nosso tempo está quase chegando ao fim. Queria colocar uma última pergunta, que é justamente a perspectiva de melhora do sistema político. A gente está entrando em 2014, um ano eleitoral, com eleições para presidente, governadores, deputados estaduais, federais e para uma cadeira do Senado por estado, 27 novas cadeiras no Senado. Depois do que a gente viu em junho, todas essas investigações que a gente tem acompanhado, julgamento do Mensalão com prisão de parlamentares desse caso e também prisão do deputado Nathan Donadon por outro caso de condenação. O qual não foi cassado ainda. O que não foi cassado ainda, naquela situação que virou uma aberração, né? Virou uma coisa, um Frankenstein criado pelos próprios deputados. Com todo esse contexto do que a gente viu em 2013 e a perspectiva de eleição em 2014, dá para a gente imaginar quais são os caminhos em que pode haver evolução do nosso sistema político e do nosso sistema de gestão pública? Falou-se tanto em melhora de qualidade do serviço público, mas você tem otimismo, tem uma perspectiva de que as coisas podem avançar de fato? Ou como elas podem avançar? O que é preciso fazer para que se avancem de fato nesses pleitos que ficaram colocados tão explicitamente neste ano? Olha, eu não tenho esperança nenhuma. Eu acho que vai ser a mesma coisa de sempre. Não há nenhum motivo para ter esperança alguma. As condições concretas não mudaram. Não houve alteração de condições que levem à eleição de pessoas que, ao assumirem as suas funções, se comportarão diferentemente. As condições são idênticas. Então, se você tem um automóvel que tem um pneu que gasta todo dia, você tem que trocar todos os dias o pneu porque ele gastou, adianta você ficar trocando o pneu, ou você vai ver se não tem alguma coisa um pouco mais grave acontecendo com uma estrutura do carro, como os eixos dele. Talvez não seja interessante trocar o eixo do carro. Você fica trocando o pneu, não vai resolver, tem que trocar o eixo. E isso, pelo jeito, a sociedade e o sistema político brasileiro ainda não estão achando o caminho dessa oficina para trocar o eles ficam ali procurando maneiras de sobreviver, cada um deles politicamente. Essa é a lógica do político. Ele enxerga assim, eu vou ser reeleito ou não vou ser reeleito? Isso é a única coisa no que o cara pensa. Então, nessa situação, não há por que esperar modificações. Você mencionou o Mensalão. O Mensalão é meramente um processo. Né? Um processo com punições, não sei o quê, muito. Né? Isso aí não vai. Por que isso mudaria alguma coisa estruturalmente? Não mudou nada estruturalmente. Nada. As consequências que o julgamento do Mensalão podem ter se verão em anos na frente e tem a ver com o tipo de decisão que o STF tomou, que é coisa um pouco mais, digamos, envolvida sob o ponto de vista conceitual. Não é porque o fulano foi punido, porque o José Dirceu ou não sei quem mais foram punidos, isso aí pode ser quem for. As condições reais de funcionamento e as transações do sistema político e as transações políticas que existem continuam exatamente como antes. Então, se continuam como antes, por que esperar que vai mudar alguma coisa? Não vai. A não ser que a gente tenha realmente punições e mais casos, um acúmulo de jurisprudência de casos, aí sim pode ser que provoque alguma... Olha, a punição é importante. É importante punir quem você determina que é culpado de alguma coisa, né? Agora, é muito difícil punir no Brasil, o sistema judicial brasileiro é horroroso, né? Basicamente porque você tem possibilidades infinitas, né, de os réus
particularmente réu que tem dinheiro para pagar advogado, de entrar com recurso e fica levando aquilo lá para não sabe quando. Existiu uma tentativa que foi a emenda Peluso, que estava em tramitação, está em tramitação no Senado, mas que saiu da Comissão de Constituição e Justiça do Senado muito desvirtuada pelo voto do relator, que foi o Aloysio Nunes, que fez um voto que não vai resolver esse problema, ou seja... Isso era aquela emenda justamente para reduzir, as instâncias de acelerar a possibilidade de recurso. A ideia era fazer com que, se o sujeito fosse condenado na segunda instância, né, por órgão colegiado, ele já cumpriria a pena. Começaria a executar a pena, independente de ter outros recursos acima. Ele poderia continuar a apresentar recurso, porém cumprindo a pena. Isso não passou. Passou outra coisa que é muito fraco e não vai rolar. Né? Então, a punição é muito difícil de conseguir. E a melhor maneira de combater uma ineficiência, tá, não é punindo de toda maneira. É importante punir, mas isso não é a forma de combater. Você combate mudando as causas. Por que foi que aquilo aconteceu? E muda aquela causa. Senão você fica sempre consertando o pneu. Enquanto o eixo está torto, o pneu fica bem. Você pode trocar os pneus que quiser, que se o eixo estiver torto, os pneus vão gastar. Bom, nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço bastante a participação do Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da ONG Transparência Brasil. A gente começou a falar sobre as investigações do cartel de trens que teria atuado aqui no estado de São Paulo e em outros estados, e a gente vê que esse problema, na verdade, é a ponta de um iceberg muito maior do nosso sistema de gestão pública, não é, Cláudio? Pois é maior, e pegando, né, o gancho, né, com o começo, né, uma coisa que é importante observar, né, que quando cartéis funcionam, né, como esse, né, aí que está sendo denunciado, é muito improvável que funcione só no lugar, né? É muito mais provável que ele tenha funcionado nacionalmente e mesmo continentalmente, né? Porque é assim que essas empresas funcionam. Esses cartéis grandes multinacionais. São grandes multinacionais, elas não fazem acordos aqui para um lugarzinho. E algumas delas com investigações na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Então isso é muito improvável, né? O que lança certo problema, certa suspeita, né, ou pelo menos desconfiança, né, de que tudo isso, por que motivo que ficou só com São Paulo e Distrito Federal, que tem um metrô de 14 metros, né? Por que a União não teve envolvido, o Ministério das Cidades, né, via companhia essa BTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos? Quer dizer, pelo menos que fosse investigado, entende? Quer dizer, basicamente, se houve em São Paulo, é difícil que não tenha havido em outros lugares. Isso é praticamente impossível, não dá para aceitar. Mais uma vez, Cláudio Weber Abramo, muito obrigado, um bom fim de ano e esperamos contar com a sua participação aqui na TV Estadão ao longo de 2014 e dos próximos anos também. O prazer foi meu de conversar com você e estou à disposição. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. A gente encerra hoje essa série de retrospectiva sobre os principais assuntos da política em 2013, mas a gente vai estar sempre aqui tendo notícias. Você sabe que a TV Estadão vai estar sempre analisando, aprofundando os assuntos mais importantes da política e de toda a área do noticiário do Brasil e do mundo. Eu espero você numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá.